Olá! Why did I learn English by myself at home alone? Ou seja, por que eu aprendi inglês em casa sozinho? Antes de falar sobre o meu propósito, né, de ter aprendido inglês em casa sozinho, eu quero falar primeiro sobre algumas barreiras que as pessoas que querem aprender inglês muitas vezes criam para si mesmas. A primeira é que só se aprende com o professor ou fazendo curso. Esse é um tabu, né? Que muitas pessoas pensam, não, só vou aprender inglês se eu for para uma escola de idiomas, se eu for para o WhatsApp, se eu for para Wisdom ou qualquer outra escola. Isso aí é uma mentira, porque, por exemplo, muitas pessoas até pensam, não, então eu tenho que pegar aula com um professor nativo, né? Ou pelo menos um professor que já fala inglês. E nós podemos ver que isso não é verdade na prática, porque hoje nós temos vários aplicativos em que você pode, por exemplo, falar e conversar com a inteligência artificial, pedir para essa inteligência artificial te dar aula. Um exemplo, testa o ChatGPT no modo voz, fala para ele, eu falo no nível que você está, eu estou no nível intermediário, estou no nível avançado, estou no nível iniciante, me ensine inglês, ChatGPT, que ele vai conversar com você como se fosse uma pessoa, inclusive dentro de do assunto que você quiser. Fora isso, você também pode assistir filmes, ver vídeos de pregação. Você pode, por exemplo, traduzir músicas que você gosta, né? E hoje em dia você aprende qualquer coisa pelo YouTube. Se você quiser aprender a fazer um carro autônomo elétrico, você aprende. Se você quiser aprender a construir um avião, hoje você aprende uma receita, qualquer outra coisa. E hoje você pode também se ambientar, mesmo não estando em um outro país, você pode ver vídeos em inglês, ouvir músicas em inglês, conversar ou pesquisar na internet em inglês e assim por diante. Um outro tabu é que a pronúncia ela não melhora sem prática presencial, entendeu? Mas como eu falei, você pode acessar plataformas hoje de conversação que já existem, né? Plataformas de conversação onde você encontra uma pessoa de um outro país, em que você pode, por exemplo, nivelar o seu inglês, você pode fazer cursos online, você pode repetir áudios, repetir textos, traduzir músicas e assim por diante. Um outro tabu é que estudar em casa é difícil devido à ausência de disciplina, que pode trazer procrastinação. Mas eu vou te falar, você não precisa ter um horário certo para estudar, você só precisa se ambientar. Por exemplo, ver pregações, ver textos, ver filmes em inglês, traduzir músicas com frequência. De preferência falar com alguém. Aqui eu nunca tive, assim, é claro que já tive alguns contatos com nativos, e quando eu estava assim avançando um pouquinho no meu inglês, já tentei fazer algumas pronúncias, né? E de pouquinho em pouquinho, com os anos, você vai aprendendo, entendeu? E nós temos uma falsa expectativa de que para você falar inglês você tem que ser perfeito, você tem que conhecer gramática. Mas veja uma criança, quando ela vai aprender a falar, ela vai estudar gramática, ela fica, por exemplo, tentando falar certo? Não, ela erra mais do que acerta, e aí ela vai aprendendo. A gente fica com vergonha muitas vezes de falar com um gringo quando chega aqui, mas quando eles vêm de lá para cá, eles falam ele, ela, né? Eles trocam pronomes. Vai falar assim para a mulher, não para ele, vai falar para a mulher, fala para ela, troca pronomes, troca palavras, fala errado, consegue se comunicar, e às vezes a gente até ri e acha engraçado, mas quando é a gente não quer. Então
Uma coisa que você não pode ser quando você estiver aprendendo inglês é perfeccionista. Fala do jeito que der, dando para você falar com outra pessoa e a pessoa te entender, meu amigo, né? Se você sabe falar the book is on the table, I want bread, né? I want to eat, vai devagar, vai do seu jeito, vai errando que você vai aprendendo com seus erros. E eu quero falar sobre o meu propósito. Por que eu aprendi inglês? Em primeiro lugar, porque o inglês é uma língua universal. Você vai ver essa língua em filmes, nas principais notícias. Você vai ver a língua inglesa, os principais textos científicos em livros, né? E o seu inglês não precisa ser aquele inglês nativo, aquele inglês, né, de quem mora no país, dando para você, por exemplo, ler livros em inglês, você se comunicar basicamente, depois você vai melhorando, entendeu? Porque o que acontece? Quando você aprende inglês, a sua mente ela se abre para o mundo. Porque as maiores literaturas de todos os países, né, publicadas internacionalmente, estão em inglês. Quando você aprende inglês, você your brain open to the think of the world, ou seja, você abre a sua mente para o mundo, você abre o seu cérebro para o mundo. Aqui em casa, né, como eu falei, eu tive poucos contatos com pessoas falantes, né, mas eu já estou ensinando inglês para minha filha, ela já me entende, a gente já fala algumas coisas, entendeu? E aprendi também para ler e entender inglês e consumir conteúdo de qualidade, porque hoje aconteceu um fato aqui no Brasil, a Record fala uma coisa, a Globo fala outra, a Rede TV fala outra, não há uma credibilidade, os meios de comunicação estão vendidos, eu já até deixei de ver notícias. Eu escolho um jornalista que seja de boa índole e ouço ele até que ele tenha credibilidade e eu veja que ele não tenha se vendido para ninguém. Então, eu ouço ali, mas quando você aprende inglês, a sua mente se abre para o mundo. E aprendi também para pregar o evangelho em países onde eu não posso estar presencialmente. Aprendi para ensinar e pregar a palavra do Senhor. Esse é um propósito, né? De que o nome do Senhor seja glorificado, de estar gravando vídeos explicativos sobre a palavra de Deus para que pessoas de países onde o evangelho não pode entrar, como em países árabes, países ditatoriais, né? Países onde não há a presença do evangelho, as pessoas possam ouvir a palavra através de mim. É uma missão que Deus colocou no meu coração. E em quarto lugar, aprendi também para possivelmente viver em um país de língua inglesa, vendo as coisas como estão andando no país, né? O governo aumentando impostos a cada dia, há um grande risco de quebra financeira, de corrupção generalizada, nós já estamos vendo, mas de falta de alimento, falta de emprego, e aí é uma possibilidade de, às vezes, você aprender e ter que sair do país, entendeu? Então pense nisso aí, né? E aí eu gostaria de perguntar, qual o seu propósito para aprender inglês? O meu foi principalmente para pregar a palavra de Deus, né? Para abrir a minha mente, ter acesso ao conhecimento do mundo. Quais são os seus motivos? Defina os seus motivos, né? Não desanime, porque Filipenses 4,13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A única pessoa que pode te limitar de você aprender inglês, de você crescer, é você mesmo, entendeu? Então você pode aprender inglês. Eu termino esse vídeo aqui indicando alguns sites, se o seu inglês é intermediário, para você aprender. Acesse o canal Bob the Canadian, que é muito bom, que ele explica o inglês fazendo coisas no dia a dia. Tem também um outro canal que é muito bom, Speak English with Tiffany, que é bem prático, né? Ela ensina com muita alegria. E J First English, é muito bom. Ela ensina assim mais gramática, né? Então, eu deixo aqui o meu testemunho, a minha dica de que I learn English, some of English, talking English, more or less, I'm improve my English in conversation, reading books, and you can
improve and increase your English if you want. Eu quero dizer que se você pode melhorar o seu inglês se você quiser, você pode aprender a falar inglês, ler livros e transmitir o seu conhecimento, o seu propósito para o mundo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, você é muito bem-vindo aqui, divulgue, né, esse vídeo para outras pessoas e obrigado por nos ouvir até aqui. Deus abençoe.